esse caso das creches aí, a equipe foi atrás, irmão, e colocou aqui um documentário de coisas contra o Nunes. Teve que fazer um compilado, porque você não tem uma matéria específica, né? E ninguém ataca isso. O Marçal atacou agora e foi expulso do debate. Mas tem fundamento que o Marçal fez? Tem fundamento. Tem várias matérias aqui que foi preciso fazer uma edição para juntar tudo isso e fazer um compilado, né? Em relação a esse caso aí de máfia das creches na Prefeitura de São Paulo. E tem também o caso dos transportes, né? Que meio que ninguém também está falando, né? A ligação dos transportes com o PC, a Prefeitura, né? Que ganhou a licitação lá da Prefeitura de São Paulo. Então, tem coisa que não está sendo falada. Então, e o Marçal é a pedra no sapato, talvez, do Nunes e dos outros candidatos, né? Ele bota o dedo na ferida e vai para cima, não tem medo, né? Agora, o passado dele, a gente já reagiu aqui, ele teve uma complicação, então, né, ele ataca, mas também ele fica na defensiva, né? Ele fica ali fazendo um papel de ataca com o escudo na mão, né? Nós fomos o único que fizemos um vídeo assim decente, né? E mostrando a questão do Nunes na Prefeitura de São Paulo, né? Uhum. Como o Marçal foi expulso porque ele disse que o Nunes ia ser preso, que ele está respondendo, isso foi tido como uma acusação ou como uma agressão ao candidato, aí a pergunta que é, você quer um debate onde várias denúncias, várias coisas, vários investigações fiquem escondidas ou você quer que isso seja exposto, né? Então, máfia das creches, então vamos lá. Gente, nós exibimos aqui na sexta-feira uma reportagem sobre uma quadrilha que desviava recursos e até merenda de creches municipais aqui em São Paulo. Muita covardia, né? Uma das funcionárias que testemunhou esses crimes aí cometidos por essa verdadeira máfia procurou a nossa equipe e resolveu falar tudo o que ela sabia com exclusividade. Na sombra, só o rosto. É que ela tem medo dos ex-patrões, agora no alvo da polícia. Ela vai jogar luz em tudo, contar o que sabe, o que viu nos 2 anos, 2 meses e 10 dias em que trabalhou para o grupo acusado de desviar recursos e até merenda de creches municipais em São Paulo. Eu resolvi falar por tudo que eles faziam com nós, lá o tratamento que eles tinham com nós e com as crianças, né? Nós, porque eles tratavam nós como umas pessoas que não valia nada. E as crianças, porque a prefeitura fornecia alimento suficiente para as crianças se alimentar, mas só que eles retiravam de dentro da escola. Como que esses alimentos eram retirados aqui da creche? O que sobrava para as crianças? Todas essas respostas a funcionária nos deu. São tantos detalhes que ela escreveu até em tópicos aqui nesses papéis para não esquecer de nada. A mantenedora investigada administrava 5 creches, entre elas essa daqui no bairro Jardim Joá, que hoje é administrada por uma outra ONG sem nenhuma relação com tudo que está acontecendo. Na época em que a ONG investigada foi descredenciada pela prefeitura, nós estivemos aqui e acompanhamos o drama dos pais. A Aline veio trazer o Henrique à creche um dia depois do recesso. Ela deu com a cara no portão. Então, eu cheguei aqui, aí como não tinha ninguém, os pais perguntando, também não sabia, falei, vou ter que trabalhar com meu filho, não tenho com que deixar em cima da hora. Um absurdo isso, um absurdo. A gente precisa trabalhar, a gente não está deixando a criança para a gente se divertir, é para trabalhar. Na época, 731 crianças ficaram sem aula por 2 semanas. O secretário municipal de Educação nos recebeu para explicar que a mantenedora Águas Marinhas tinha sido descredenciada. O motivo? Ela não estava servindo a merenda contratada e estava fraudando o recolhimento de encargos trabalhistas dos funcionários. Na semana passada, 2 meses depois, a Polícia Civil desencadeou uma operação para investigar o grupo. Os policiais cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em escritórios, casas e na sede da empresa. Apreenderam documentos, computadores, carros de luxo e até armas e munição. Uma mulher foi presa em flagrante. A polícia disse que Leonardo Moreira Corsi é o mentor do esquema. Ele vive neste condomínio de luxo no Jardim Anália Franco, na zona leste da capital. As investigações começaram há 7 meses, depois que o Ministério Público recebeu uma denúncia de desvio do recolhimento de FGTS e INSS de funcionários da associação administrada por ele. A instituição também estaria falsificando guias entregues à Prefeitura de São Paulo. Mas poucos sabem como tudo realmente acontecia. Uma maçã, por exemplo, a gente tinha que dar para 4 crianças.
O que ficava aqui para poder ser servido para as crianças era literalmente o resto. Alimento de péssima qualidade, tão ruim que às vezes os próprios funcionários faziam uma vaquinha para comprar outra coisa para dar para as crianças. Roubo de merenda. Chegava uma ordem na cozinha pela diretora que era para a gente retirar, ir na despensa e retirar comida, o alimento e colocar dentro do saco prato, plástico preto e levar para a diretoria. Qualidade da comida. Picadinho e carne moída não tinha condição de nós cozinhar para dar para as crianças. O picadinho era uma carne muito dura, cheia de nervo. E a carne moída era aquela carne cebosa que a gente colocava na panela, ficava aquele sebo por cima. Dedetização. Ali tinha muita barata, muita formiga. E isso passava nos alimentos. Então a gente vivia ali com medo, né, de se contaminar o alimento e as crianças ficar doentes. E agora, depois de passar por tudo isso, os funcionários ainda estão tendo que se virar sem os benefícios. É que a empresa recolhia, mas não depositava os encargos trabalhistas. Eu acho isso muita falta de respeito com o ser humano. Nós fizemos o que podíamos e o que não podíamos, nós fizemos pelas crianças. Nós achamos isso muita falta de responsabilidade deles, né? Bom, então, no primeiro momento, denúncia, né? Uma matéria antiga de funcionários, né, dessa empresa com contrato com a prefeitura. E agora nós vamos repercutir aqui comentários e aí o título, né, mano, volta, por favor. Nunes e a máfia das creches, né? Investigação atrai questionamentos sobre o papel da PF na eleição. Então, 2/8/2024, vamos lá. Falando de eleições municipais, vamos falar da eleição aqui de São Paulo e dessa polêmica toda em torno de Ricardo Nunes, do prefeito de São Paulo, e da máfia das creches. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reagiu ao relatório final apresentado nesta semana pela Polícia Federal sobre a máfia das creches. A PF indiciou mais de 100 pessoas e pediu à Justiça o prosseguimento das apurações em relação a Nunes. O objetivo é apurar suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro quando ele ainda era vereador da cidade. A assessoria do prefeito citou possíveis erros na investigação e destacou a proximidade com as eleições. A investigação da Polícia Federal sobre as creches é conduzida por um delegado que atuou nas investigações que levaram ao indiciamento de Bolsonaro no caso das joias da Arábia Saudita. Adalto Machado assumiu o caso em abril de 2022, ainda no governo Bolsonaro. Ele é respeitado dentro da corporação e já comandou investigações complexas sobre lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos. Também quero mostrar para vocês uma apuração que eu fiz e que acabou de subir na coluna, no site do UOL, vou colocar aqui na tela para vocês, que é sobre uma ligação entre o irmão da contadora da Laranja, que participa da máfia das creches e que fez um vídeo. Toda essa polêmica voltou à tona por conta de um vídeo gravado por uma dessas laranjas acusando o prefeito Ricardo Nunes de estar montando desculpa quando ele diz que prestou serviço da máfia, prestou serviço ali para as empresas ao justificar um repasse de recursos, um dinheiro que ele teria recebido. O que eu apurei? Que o irmão dessa mulher que acusa Nunes prestou ali um trabalho para o coordenador da campanha de bolos. Está aqui na coluna, olha, o irmão de Rosângela Crepaldi, que acusa em vídeo o prefeito Ricardo Nunes de envolvimento na máfia das creches, trabalhou em 2016 na campanha de Antônio Donato, que atualmente é o coordenador da campanha de Guilherme Boulos. Anselmo Crepaldi dos Santos foi fornecedor da campanha de Donato, candidato a vereador em 2016 pelo PT. Hoje ele é deputado estadual em São Paulo. A gente teve acesso a um comprovante do Tribunal Superior Eleitoral de uma transferência bancária de R$200 em espécie da campanha de Donato para Anselmo, lá em 2016, 8 anos atrás. Nos documentos da junta comercial também aparece que Rosângela hoje é uma das sócias da WMR Construções, uma empresa citada no inquérito da máfia das creches. Essa empresa foi fundada por Anselmo em 2011 e foi passada por ele para a irmã em março de 2015. Eu procurei o Donato e o que ele me falou? Ele me disse o seguinte: olha, na campanha de 2016 contratei centenas de fornecedores que foram informados à Justiça Eleitoral. Consta um pagamento de R$200 a esse senhor Anselmo Crepaldi
Crepaldi dos Santos, pessoa com a qual não tenho relacionamento. Lamento que procurem explorar politicamente esse fato para encobrir as gravíssimas declarações da senhora Rosângela Crepaldi, que merecem ser apuradas sobre o prefeito Ricardo Nunes. Vamos lá, vamos debater, vamos conversar, analisar um pouquinho isso daqui. Josias, começo com você. Tem uma acusação aí. Bom, acusação contra o Nunes, né? E aí, essa acusação, ela parte de uma testemunha, uma testemunha, né? Que tem irmão que atua na campanha do Boulos. Aí se você concluir, perseguição então foi plantada. Aí o Nunes sai batido dessa acusação aí, porque ele vai falar, tá vendo? Olha só. Segundo ponto. O delegado que investiga é o mesmo delegado que investigou o Bolsonaro na questão das joias. O Bolsonaro apoia o Nunes. Então, o opositor do Nunes é o Boulos. É a esquerda, é o PT. O Lula é o presidente. É o chefe da PF. Perseguição. Aí, cara, inocenta o Nunes, então. A questão é que na política, sempre a maior parte da defesa tem sido isso. Perseguição. Né? Estão plantando isso porque está no período eleitoral. E, na verdade, o fato em si passa batido, pô. A questão é, tem um esquema na prefeitura ou não tem? Ah, o irmão trabalhou na campanha do Boulos, entendi, tá bom. Mas isso apaga o esquema? O delegado, esse delegado atuou no caso do Bolsonaro e Bolsonaro apoia o Nunes. Tá bom, tem o esquema ou não tem? É isso que a gente tem que saber. Vamos lá. Aí sendo feita contra o prefeito Ricardo Nunes, de que ele diz que prestou um serviço para os fornecedores ali da máfia das creches. Ele não consegue ali comprovar isso, aparece um vídeo de uma das envolvidas dizendo que não, que era repasse, e agora está se questionando o porquê do surgimento nesse vídeo. Ele vai entrar com uma ação pedindo à Polícia Federal para apurar isso, e chegou até a mim esse recibo de que o irmão dessa pessoa teria trabalhado na campanha na campanha para vereador do coordenador da campanha de Boulos. Primeiro, dá uma saudade danada da época em que laranja era só uma fruta cítrica no Brasil, né? Hoje estamos aí com laranja denunciando o prefeito na época da campanha. É preciso contextualizar o que está se passando nesse caso, né, Raquel? Nós estamos tratando de uma investigação que envolve um programa de terceirização de creches na cidade de São Paulo. A prefeitura, sem condições de fornecer creche a todas as mulheres que precisam desse serviço, ela terceirizou. Isso se deu lá atrás, ainda na gestão do João Dória, quando era prefeito de São Paulo, filiado na época ao PSDB. Depois ele deixou a prefeitura e esse programa de terceirização de creches, ele foi mantido pelo Bruno Covas, que também do PSDB, que morreu, teve câncer, morreu, e o Ricardo Nunes herdou a prefeitura do Bruno Covas. Esse processo de terceirização de creches é uma joia da coroa da administração municipal de São Paulo. Ainda durante a gestão do Bruno Covas, soltaram-se muitos fogos, porque graças a essa terceirização foi possível, de acordo com o bumbo da prefeitura, zerar a fila de creches em São Paulo. Então, o programa era tratado como um grande êxito e o Ricardo Nunes assim também fez. Trata esse programa como um êxito, era parte da vitrine da sua... Exatamente, isso que eu ia falar. Tem debate que ele fala isso, sabatina que ele fala isso. Que em São Paulo ele zerou, né? Então preencheu toda a necessidade de creche. Aí agora nós vamos entender, né? A que preço. Põe a reeleição. E neste programa verifica-se há um desvio. A Polícia Federal já constatou o desvio, indiciou uma série de personagens. Qual é o desvio? As organizações sociais que administram as creches recebem verba pública para aquisição de material, para manter as creches. E parte dessa verba está sendo desviada por meio de apresentação de notas fiscais frias. Aí há uma rede de provedores dessas notas, contadores que operacionalizam esse esquema, e várias pessoas já foram indiciadas, e a Polícia Federal, no meio dessa investigação, apareceu uma delatora que menciona como beneficiária dos desvios
uma empresa que tem vínculos com o atual prefeito, o Ricardo Nunes, com familiares dele, e essa empresa foi beneficiária de repasses desse dinheiro desviado desse programa. Aí há a polícia pede, no caso do Ricardo Nunes, que não foi indiciado, ela pede investigações complementares, porque encontrou dados contábeis que indicam a destinação de um par de cheques para o próprio Ricardo Nunes, uma outra quantia de dinheiro para a empresa vinculada ao Ricardo Nunes. Isso num tempo em que ele ainda era vereador. Veja como as coisas, as investigações no Brasil demoram a acontecer, né? Então, é preciso filtrar o que está se passando e as pessoas que têm bom senso devem olhar para este episódio e extrair dele o que ele tem de valioso do ponto de vista de investigação. Então, não dá para cair nesse jogo de a Laranja é vinculada, tem um marido que trabalhou com o coordenador da campanha do Guilherme Boulos em campanhas de verões passados. Então, é preciso cuidar para não desqualificar uma investigação que aparentemente é muito criteriosa, que leva tempo para fazer por conta desse ambiente de campanha. A Polícia Federal agiu com prudência, indiciou o que era possível indiciar e pediu um aprofundamento das investigações em relação ao Ricardo Nunes. E a legislação brasileira prevê que delação não é suficiente para incriminar ninguém. Mas a polícia, ao pedir o aprofundamento das investigações em relação ao prefeito, ela já mencionou alguns elementos que vão além da delação, que são ainda insuficientes para indiciar o Ricardo Nunes. Então foi criteriosa a polícia e, a meu juízo, não se pode desqualificar uma investigação por conta desse tiroteio eleitoral. Evidentemente, o Boulos, o Datena, os adversários do Ricardo Nunes vão utilizar a investigação nesse cenário de disputa municipal. E cabe ao eleitor filtrar o que é exagero, o que não é exagero, e a polícia tem que fazer o seu trabalho. A investigação deve prosseguir, porque desvio de dinheiro de creche é algo que é inadmissível e assim deve ser tratado. Inadmissível, mas acontece em todas as prefeituras e há anos e anos e anos. Olha só, cara, desde 2019, quando o cara era vereador, tem empresa ligada à família dele prestando serviço para a prefeitura. Só aí já tá errado. O cara acabou de citar, cheque para conta dele. Aí a PF indiciou 100 pessoas, mas não indiciou ele. Por que não indiciou ele? Porque não tem indício suficiente ou porque ele é uma autoridade? Porque ele era vereador e agora é prefeito. Então, acontece um negócio na prefeitura, 100 pessoas estão envolvidas, são indiciadas e o prefeito passa batido. Os contratos com o PCC, um monte de gente é indiciado e o prefeito não. Por isso que todo mundo quer ser prefeito. Fácil. Não chega nada para eles. Continuando aqui, ó. Escândalo. Prefeito Ricardo Nunes investigado pela PF por lavagem de dinheiro em creche. 2/8/2024. Escândalo em São Paulo. É um outro canal. Essa máfia das creches, gente. Revista Fórum. O Rovai falou agora, a Polícia Federal estima que o prefeito Ricardo Nunes movimentou cerca de 1,5 bilhão entre 2016 e 2020. Essa investigação aponta o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, como suspeito de lavagem de dinheiro. Há indícios de irregularidades em 112 de 152 estabelecimentos investigados. É um escândalo. Esse até o Ricardo Nunes. Cara, essa matéria aí, tudo isso foi trazido na imprensa no início de agosto. Você viu os debates de lá para cá. Você viu Boulos, Datena, Tabata atacando o Nunes? Nem o Marçal nós vimos agora, recente. Mas lá atrás, lá no início eu falava aqui no GX, cara, por que o Marçal não tá atacando o Nunes, cara? Porque ainda tava naquele momento ali, ó, de ficar tranquilo por conta do Bolsonaro. Mas aí, vamos aos fatos. O fato é esse, cara. 1 bilhão de 150 contratos, 112 tem irregularidade. E como é que o cara continua sendo prefeito? Como é que o cara tá na disputa? Continuando. Nunes, que é candidato do bolsonarismo à reeleição em São Paulo, empatado nas últimas pesquisas com Guilherme Boulos, alvo de investigação da Polícia Federal.
esquema de desvio de verbas de creches, gente, creches, crianças, né, onde descobre, né, creches que são administradas por organizações sociais em São Paulo e, como eu repetindo aqui, segundo a Polícia Federal, movimentou 1,5 bilhão entre 2016 e 2020, conforme aponta o inquérito, fruto de averiguação iniciada em 2021, o caso envolveria escritórios de contabilidade e empresas de fachada especializadas em emitir notas frias, chamadas pela PF de noteiras. Em relatório finalizado nesta terça-feira, a Polícia Federal também apontou a necessidade de continuidade das investigações sobre o prefeito Ricardo Nunes. Contra ele pesam suspeitas de lavagem de dinheiro. São indícios de irregularidades, como eu falei, em 112 de 152 unidades, envolvendo aí mais de 14 milhões de reais. E a Polícia Federal suspeita que o prefeito Ricardo Nunes, quando ainda era vereador, ele foi vereador de 2013 a 2020, ele só virou prefeito porque ele era o vice do Bruno Covas, que ganhou a eleição em 2020 e depois faleceu, e aí assumiu o Ricardo Nunes. Ele, quando era vereador, já teria participado do esquema por meio da empresa de dedetização de sua família, mas o prefeito nega, e a Polícia Federal indiciou 116 pessoas e pediu a continuidade de investigações em relação a Nunes. A gente tem um vídeo do Guilherme Boulos, que aí é o principal candidato oponente ao Nunes. Solta o vídeo, Guilherme. Ops. Epa. Então, já vamos soltar o vídeo. Enquanto a gente vê aqui o vídeo, Rovai, queria que você comentasse um escândalo, né, o impacto dessa investigação, desse escândalo da máfia. Com tudo isso, o cara não foi indiciado, cara. Pelo amor de Deus. Vai. Das creches em meio à eleição, né? Isso pode impactar muito na disputa, não? A gente, inclusive pela Fórum, a gente fez um monitoramento ontem nesse escândalo das creches dele, para ver como é que ele estava nas redes, e acabamos não publicando. Pedir aqui para o Edgar e para o Thiago Pimentel, Edgar Piscina e Diego Pimentel, fazerem monitoramento. Ele ainda está muito concentrado nas bolhas de esquerda, né? Ele não conseguiu sair para outras comunidades, mas está relativamente grande nessas bolhas. As pessoas perceberam que é um escândalo de alto nível tóxico para o Ricardo. E eles também estão se defendendo usando o Maduro como defesa. Como se você fosse ser prefeito de São Paulo, você tem que se importar mais com a eleição na Venezuela do que com o roubo nas creches do dinheiro das crianças. Então você fala assim, 1,5 bilhão das creches, o bolsonarista responde. E o Maduro? E você fala, hã? É isso que está acontecendo nas redes hoje, Dri. Os embates são, de um lado, o Boulos tentando mostrar que tem prejuízos para o governo, para a cidade, que os esquemas do Ricardo Nunes são esquemas bastante heterodoxos. O Ricardo Nunes está envolvido em esquemas de corrupção, já apontou das creches, tem o dos ônibus, tem das OS, tem muitos escândalos, né? E do lado de lá, invasor de terras, e agora, e o Maduro. Glauco. Tá no mudo, Glauco. Bom, olha só. Eu vou adiantar aqui, eu acho que já é o suficiente esses comentários. Fato é, nós temos ali, no início de agosto, foi ressuscitaram a denúncia em relação ao Nunes. Mas a Câmara de Vereadores não tem nada, ninguém tenta derrubar ele, né? Aqui eles estão dando destaque da campanha do Boulos atacando o Nunes. Só que de início de agosto pra cá, todo mundo esqueceu o Nunes e resolveu atacar o Marçal. Você não viu essa profundeza aí de acusação nos debates dizendo que o Nunes está envolvido com um esquema, né, que a família dele e tem cheque para ele, desde a época que ele era vereador de 1,5 bilhão, igual a matéria está dizendo. Aí isso veio à tona agora com a expulsão do Marçal do debate, quando ele fala, a PF vai te prender. Ele foi o único que nesses últimos momentos falou algo contra o Nunes, né? Naquele momento ali, naquele primeiro momento, ele, eu acho que, buscando o apoio do Bolsonaro, não atacou o Nunes, né? Mas aí agora ele saiu atirando para todos os lados. E essa afirmação que ele faz aí é por conta, segundo ele, deve ter tem indícios, né? Mas até agora não chegaram nele, né? Então, por isso, quando ele faz aquela afirmação, né? Eu vou ser prefeito de São Paulo e você vai pra cadeia, né? No final ali do debate. Exatamente. Então, tipo, o que falta, cara, pra PF?
O cara... É isso, cara. Prefeito, governador, esses caras são intocáveis, pô. Por isso que eles metem a mão em tudo. Bom, vamos colocar aqui o tal do vídeo do Boulos e a gente acaba esse tema. Vamos lá. Das creches. Na Prefeitura de São Paulo, eu concorri com o Bruno Covas. Vocês lembram? Uma coisa que eu, como adversário, reconheço foi o fato dele ter zerado a fila da creche na cidade. Claro que ficaram problemas, desafios, mas isso foi uma coisa muito importante. Saber dessa história deixa ainda mais sórdida a denúncia do esquema do Ricardo Nunes nas creches de São Paulo. Não sei se vocês viram, pessoal. Eu sei que quando o assunto é o Ricardo Nunes, tem escândalo todo dia. Mas esse, gente, é ainda mais grave. Esse mexe com criança. A Folha de São Paulo revelou que a Polícia Federal investiga um esquema de desvio de dinheiro nas creches municipais que pode ter ido para o bolso do atual prefeito. É triste e revoltante. Você pensar que o dinheiro público que deveria ser usado para comprar material escolar, fazer melhoria na creche do seu filho, pode ter escorrido pelo ralo da corrupção. A matéria da Folha de São Paulo revelou um vídeo onde uma pessoa que está sendo investigada relata o esquema. Ela dá o nome e o sobrenome do suspeito. Ricardo Nunes. Segundo ela, o Nunes era mentor de tudo e teve pessoalmente em seu escritório no dia que foi fechado o contrato com a entidade. E agora, presta atenção, porque é estarrecedor. Ricardo Nunes chegou até a receber 2 cheques na própria conta e uma empresa chamada Nikkei, que pertence à sua esposa, recebeu 20 mil por serviços que nunca foram prestados. Isso não sou eu que estou dizendo. É isso que diz a denúncia. Inclusive, quando foi para formalizar o contrato com a Acre, foi ele que veio no meu escritório e falou pessoalmente comigo. Então esse cheque foi depositado na conta do Ricardo? É repasse. Diz ele que prestou algum serviço. O Ricardo prestou algum serviço Nunca para prestou nenhum tipo de serviço. Mais uma vez, a denúncia vem pelas palavras da própria Rosângela Crepaldi, que foi uma das operadoras dos desvios. O inquérito foi concluído agora, essa semana. E a Polícia Federal pediu na Justiça para seguir investigando o prefeito. Gente, é revoltante saber que a cidade de São Paulo pode estar sendo dirigida por gente capaz de desviar dinheiro de creche de criança. O atual prefeito precisa se explicar urgentemente. São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, a maior metrópole do hemisfério sul do planeta, não pode ser a cidade do esquema e do crime organizado se envolvendo em serviços públicos essenciais para a população. Cara, vamos lá então. Só nessa semana, lá em agosto, foi encerrado o inquérito, né? Período eleitoral já, praticamente, né? Pré-eleitoral. O negócio que é desde 2019, que começa em 2016. Por que demora tanto, cara? Aí a grande defesa do Nunes é que é ataque político no período eleitoral. E aqui, no caso, o Boulos. Aí eu te falto aquele caso lá. Polícia Federal, quem manda na Polícia Federal é o presidente da República, o governador do PT, apoiador do Boulos e tal. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Mas não exclui o fato da sacanagem do Nunes. Né? E por que não chegou nele antes? Por que não indiciou ele? 2016 tem bastante tempo, né? Pelo amor 8 de anos. Deus, cara. 2 mandatos, né? Só que é o seguinte, isso aconteceu lá nas denúncias em 2019. Polícia Federal entrou no negócio, enrolou e terminou só agora. Então, o que você precisa saber é o seguinte, se é perseguição ou não é, tem esquema, tem indiciamento de tantas pessoas e é 1,5 bilhões envolvido nisso. Aqui naquela época o Boulos estava atacando, mas a gente vê os debates agora, tu não vê esse ataque do Boulos. Essa agressividade pra cima do Nunes. E o apontamento ali é que ele é como se fosse o líder, né? Chefiasse ali exato. o esquema. Né? Mas não teve indício suficiente. Em 5 anos não teve materialidade. Teve pra todo mundo, menos pra ele. É. Bom, Estranho, no mínimo estranho.